Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Todos e todas são muito bem-vindos. Que todo mundo se sinta à vontade, que a gente possa aproveitar esse momento de estudo e de iluminação. Já peço de antemão para que possam deixar o like, o curtir, para que possam compartilhar o conteúdo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Todas essas são formas de fazer com que o material espírita ele seja mais visualizado nas redes e também a gente contribui para a iluminação tanto nossa como também de outras pessoas. Então a gente vai fazer o estudo do Livro dos Espíritos, como de costume, né? E a gente vai para a questão número, vamos ver aqui, a questão número 84, que fala a respeito do mundo normal primitivo. Então, vamos passar a leitura. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Então, acho que tá bem claro aqui, né, a resposta dos espíritos, né, que sim, que é um mundo à parte, né. Então, não existe apenas a matéria, não existe apenas diferente do que prega o materialismo, né, existe todo um universo que os sentidos habituais não captam, né? Claro, para as pessoas que têm uma mediunidade, elas podem acabar ou ouvindo ou até mesmo vendo, mas aí são casos excepcionais. Agora a questão número 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. Isso aqui é um ponto muito interessante. Por quê? Porque, via de regra, a gente está tão assim fortemente arraigado ao mundo que a gente acaba se esquecendo que o principal, digamos, né, na escala das coisas, é o mundo espiritual. Né? Porque nós somos seres espirituais em evolução, que estão com um corpo para ter determinados aprendizados, para, né, desenvolver valores. Então, aquela frase, né, às vezes as pessoas falam, ah, eu tenho um espírito. Não, na verdade eu sou um espírito e tenho um corpo. Né? É um raciocínio inverso. E aí a espiritualidade amiga nos dizendo, né, que o mundo espírita que preexiste e sobrevive a tudo. É o principal. Né? Isso já vem desde a época também dos livros, de Platão, que falava desse mundo das ideias. Né? E é interessante a gente justamente pensar, né, na missão, né, naquilo que cada um veio fazer aqui no planeta. Porque qual é o intuito da encarnação? É justamente o desenvolvimento de valores, sejam esses valores morais ou intelectuais. E tudo que a gente tem no mundo é apenas um mero instrumento. Ou seja, o trabalho é um instrumento, a família, as relações, tudo isso são formas a gente ir se melhorando e também desenvolvendo, né, as afeições, né, os afetos. Né? São todas formas que Deus proporciona para que a gente se ilumine. Então a gente começa a perceber o quanto a gente acaba muitas vezes se equivocando ao longo da vida, se preocupando às vezes desnecessariamente com várias e várias coisas que daqui a 50, 100, 200, 300 anos, né, não tem sentido. Porque é algo que parece tão difícil hoje, daqui a 10 anos, 20 anos, talvez a gente nem esteja encarnado. E aí, se a gente olhar as coisas sob esse ponto de vista, sob essa perspectiva, aí a gente vai pensar, bom, mas realmente, né? Um, um problema financeiro, um eventual problema de saúde, né? Aí a gente pode fazer o seguinte raciocínio. Tudo isso que está me acontecendo, qual é o propósito?
Quais valores que eu estou podendo desenvolver com as experiências que eu estou tendo? Porque a gente pode imaginar, eu sempre gosto de falar de alguns exemplos, né? Porque em algumas encarnações a gente pode, por exemplo, ter tido a oportunidade de uma riqueza, né? Uma riqueza material bastante forte. Só que daqui a pouco a gente não fez um bom uso disso, né? A gente usou de forma egoística, a gente não fez com que a riqueza circulasse, a gente não gerou oportunidade para as outras pessoas, utilizou isso apenas para o próprio prazer, né, material. E aí, daqui a pouco, numa outra encarnação, a pessoa, né, nasce com muita dificuldade de prosperar materialmente. Por quê? Porque faz parte do planejamento reencarnatório da pessoa, que é para justamente não novamente cair na mesma falha. E também buscar o desenvolvimento de outros valores. Porque daqui a pouco, estando na opulência material, daqui a pouco ela não desenvolve valores como, por exemplo, a humildade, a própria questão do empenho no trabalho, né? Enfim, a gente pode pensar em uma série de coisas que quando a pessoa tem um excesso, né, tem um dinheiro muito, né, por exemplo, que não é decorrente do seu próprio trabalho, que é algo, por exemplo, como uma herança, isso aí muitas vezes acaba, que nem se diz, sendo um fator de desgraça tanto para a pessoa como para a família. Porque daqui a pouco espiritualmente não está preparado para lidar com aquilo. E não está porque daqui a pouco já falhou nesse aspecto em algumas oportunidades. Então, longe de pensar que as coisas são punições, na verdade são possibilidades de aprendizado, né? Porque da mesma maneira que a gente tenta ensinar uma criança, né, de alguma forma e a criança não está aprendendo daquela forma, a gente pode utilizar outras metodologias, outros exemplos, para que, no fim, o aprendizado se concretize. E Deus também, ele vai, né, porque como inteligência suprema, né, causa primária de tudo, né, onipotente, justo, bondoso, enfim, todos os atributos na máxima potência, né, sempre inalcançável, ele vai sempre proporcionar o que há de melhor para cada um, para que a gente consiga, né, via de regras também sempre tentando através do amor, através das possibilidades, né, indo apenas para o recurso da dor quando realmente não há mais o que fazer, quando o espírito é muito resistente, né, que não consegue assim evoluir, digamos, né, num caminho mais fácil, que é o caminho justamente da amorosidade. Então fica essa reflexão bastante oportuna, né, do que é o principal na escala das coisas. Realmente é o mundo espiritual. Então nós somos seres espirituais numa experiência, né, encarnatória. E não o contrário, né, seres materiais que vão ter uma experiência espiritual. Não, a gente não pode pensar dessa forma. Continuando então, agora a questão número 86. O mundo corporal poderia deixar de existir, ou nunca ter existido, sem que isso alterasse a existência do mundo espírita? Dê certo. Eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reage. Tá. Isso aqui também é um aspecto valioso para a gente olhar. Porque, uma vez, né, por que né, Deus acabou criando, né, essas duas complementariedades, né, o mundo espiritual e o mundo físico? Porque, fazendo uma analogia com a escola, no mundo espiritual é o momento que a gente está tipo se preparando, né, para fazer uma prova. Então, a gente está ali, né, na nossa casa, né, que é o mundo espiritual, está ali se preparando e vai chegar um determinado momento que a gente vai ter que ir para a escola, que é o mundo dos encarnados. E aí fazer a prova. O que é a prova? São provas morais, né? Provas intelectivas também, enfim. E a gente, né, dependendo, porque a vida, né, para cada planejamento, né, é um planejamento de 50 anos, de 70 anos, por óbvio, a gente não tem tempo para fazer tudo. É uma realidade, isso é um fato.
A gente não pode ter, sei eu, 5 formações acadêmicas, a gente não consegue, né, enfim, são os limites reais, a atividade profissional. A gente acaba vendo aquilo que é mais urgente no desenvolvimento da pessoa. Então, daqui a pouco, né, que a gente estava comentando do exemplo da materialidade. A pessoa precisa desenvolver humildade. Bom, então se esse é o foco daquela encarnação, você vai se programar tudo ao redor desse valor. Se daqui a pouco a pessoa teve, por exemplo, lidou muito mal com a questão, né, dos abortos, né, seja homem, seja mulher, enfim, a pessoa vai ter um planejamento encarnatório para sanar isso. E a pessoa sente essa necessidade. Por quê? Pela consciência. Né? Porque o céu e o inferno, eles não estão fora. Né? Não é um lugar físico. Na verdade, é um estado mental, é algo de consciência. E justamente por causa dessa pressão que a consciência exerce, né? O sentimento de culpa, de erro, aí isso acaba nos movendo para a questão da reparação, né? E aí vem os planejamentos. Daqui a pouco um médico que numa encarnação fez muitos abortos, numa outra ele vem com a missão de tentar resgatar esse aspecto. Uma mulher que também daqui a pouco, enfim, não importa a motivação, que também cometeu esse equívoco, também pode daqui a pouco ser uma professora, né, lidar com várias crianças, ser uma mãe que vai ter muitos filhos, uma família bastante, né, bastante numerosa, né? Enfim, são vários e vários aspectos que a gente vai tentar resgatar, né? E porque no mundo a gente tende a valorizar muito algumas situações que dão glamour, digamos assim, determinadas profissões, determinadas realizações materiais que todo mundo geralmente tenta buscar, mas isso não faz muito sentido do ponto de vista espiritual. Porque para uma pessoa que daqui a pouco já foi 10 encarnações, que já teve muito poder, que teve muito dinheiro, não vai ter muito sentido ela continuar indo nessa mesma jornada. Porque daqui a pouco justamente está faltando o desenvolvimento de outras situações. Está faltando o desenvolvimento de outras valências espirituais. Né? Então, só que é muito fácil, né? Por causa do esquecimento, daquilo que a sociedade valoriza no momento, é muito fácil a gente acabar priorizando outros contextos em detrimento daquilo que é importante para o espírito. E aí, em determinado momento da vida, a pessoa sente um vazio, a pessoa sente uma angústia, porque lá no íntimo ela sabe que ela fez toda uma programação espiritual e ela está, digamos assim, se desviando daquele caminho. Né? Ela não está seguindo aquilo que ela mesma definiu. Então é algo, né, é algo intrínseco, é algo dela. Ela sente que não está cumprindo com algo que ela enquanto espírito, né, no momento que ela estava por reencarnar, sabe que não está correspondendo. E aí muitos processos, né, que levam à tristeza, à angústia, enfim, tem a ver com esse vazio espiritual, né, pelo sentimento de não estar trilhando o caminho que cada um decidiu, né, de livre e espontânea vontade trilhar, né, quando é uma encarnação que o espírito já tem condição de auxiliar nesse processo, ou mesmo quando é uma encarnação, digamos assim, compulsória, o espírito também, na realidade, tem essa ciência daquilo que é o mais necessário, né? É como se, novamente usando a analogia da escola, se tem um aluno que está com muita defasagem em química, não tem por que ele fazer provas de português, não faz sentido. A defasagem dele é em química. Então, né, é um processo bem lógico, né? Tu vai estudar química e vai fazer provas para isso. E no mundo espiritual é exatamente a mesma coisa. Se a pessoa tem muito orgulho, muita vaidade, se ela tem dificuldade de compartilhar coisas materiais, intelectuais, morais, se ela é muito apegada, se ela é muito resistente, por exemplo, a dificuldades financeiras, enfim. A gente poderia falar aqui de todas as mazelas que todos nós seres humanos temos,
Então, geralmente, tu vai uh, ter a oportunidade de melhorar naquilo que é o mais urgente, né? E aí, cada caso é um caso. É um clichê, mas é a mais pura realidade, porque a gente imagina quantas e quantas vidas, né, a gente já teve, quantas e quantas pessoas com as quais já convivemos, e aí as necessidades são muito diferentes, né? Porque cada um teve um tempo de estudo de coisas espirituais, de tempo de estudo de profissões, né? Famílias que proporcionam experiências muito diversas. E aí a gente começa a entender por que, as pessoas são tão diferentes. Porque imagina se numa vida, durante 10, 20, 30 anos, as pessoas já vão trilhando seus caminhos e tendo as suas peculiaridades. Imagina potencializando isso para várias e várias e várias encarnações, né? Enfim, isso é bastante interessante, né? A gente começar a avaliar os caminhos, né? Que, que, a, que a espiritualidade, né, muitas vezes tenta nos alertar. Seguindo então, agora a questão já número 87. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Responde a espiritualidade. Estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução dos teus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Então, aqui está falando do espaço infinito, da criação que é infinita, né? Que apesar de a gente não poder, né, a menos que a pessoa tenha mediunidade, não é porque a gente não enxerga algo, não entende algo, que isso não existe. E a espiritualidade fala sobre justamente esse contexto de que os espíritos estão, né, habitando o plano etéreo, e que não é também por estarem nesse espaço que tudo é, digamos, o acesso é livre a qualquer situação. Porque é justamente a nossa condição moral que possibilita a gente ir ou não a determinados locais. Porque no fim tudo é frequência, tudo é vibração. Basta, para quem não olhou os filmes do Nosso Lar, isso fica bem característico, bem explicado. Porque quando alguém desencarna, o que vai determinar o espaço onde eu vou estar? É justamente a condição moral, né? Principalmente a condição moral. Que nem o caso do André Luiz, né? Ele teve alguns desvios naquele momento e acabou ficando algum tempo nas zonas umbralinas. E é importante dizer que isso acaba ocorrendo justamente pelo aquilo que a gente carrega dentro de si. Então, né, aos olhos do mundo, muitas vezes, né, a gente analisa, pô, um médico, né, tempo de formação, importante na sociedade, e acabou tendo, né, um destino, né, por alguns anos ali, se não me engano, 7 ou 8 anos, ficando no umbral. E a mãe dele, né, uma dona de casa, né, cuidando da família, aos olhos do mundo, né, não tem muita relevância, só, entre aspas, só cuida da família. Ela estava numa esfera espiritual muito superior. Ou seja, aquela questão da programação reencarnatória, né? A gente não sabe, daqui a pouco esse espírito, né? Essa mãe do André Luiz já pode ter tido várias e várias encarnações, até como na própria medicina, em outros contextos, né? E só que a gente acaba analisando só o aqui e o agora, né? A gente acaba perdendo esse viés da multiplicidade de vidas. Só que já no plano espiritual isso não acontece, né? Porque lá o grau vibratório é muito claro para todo mundo que está no plano espiritual. Então, quando tu já participa, né, do mundo espírita, fica muito claro as pessoas que desenvolveram a intelectualidade, a amorosidade, enfim,
as valências, né, espirituais. E é justamente para o desenvolvimento desses valores que a gente encarna. Então, ao invés de a gente ficar sempre assim, né, maldizendo a sorte que a gente teve na vida, os problemas que a gente tem, na verdade aquilo ali é exatamente o que cada um precisa, seja em que contexto for. Por quê? Porque, que nem a gente comentou, se a pessoa é fraca em matemática, não faz sentido ela fazer uma prova de química. Ela tem que fazer uma prova de matemática. Por quê? Para ela poder melhorar. Não que em outros aspectos, claro, a gente sempre acaba evoluindo, mas sempre tem um eixo central no qual a encarnação ela anda. E aí também Deus é tão bondoso que as próprias pessoas que estão ao nosso lado facilitam isso. Porque, por exemplo, um espírito, né, que seja muito impulsivo, pouco reflexivo, daqui a pouco, como pai, ou como mãe, ou um irmão, tem essas características. Ou seja, são pessoas ponderadas, que tentam conversar, explicar, né? E aí aquela pessoa que é muito acelerada, que acaba fazendo as coisas entre aspas de qualquer jeito, aquilo ali acaba ajudando a pessoa, né? Ou então, pegando um outro exemplo, pessoas que têm muita dificuldade em concretizar as coisas, ou seja, pessoas que têm muita dificuldade em materializar, por exemplo, ah, o, por exemplo, coisas materiais mesmo, né? Tipo, se empenhar no trabalho, construir uma casa, porque são coisas que demandam um esforço bastante, né? Também tem que ter uma organização, tem que ter um empenho. E muitas vezes a pessoa, né, é excessivamente reflexiva, ela age pouco. E aí na família a gente acaba tendo N situações que justamente um acaba auxiliando o outro. Só que muitas vezes a gente, né, como seres humanos que somos, a gente apenas quer valorizar o jeito que cada um é. A gente não valoriza o outro. A gente geralmente enxerga, infelizmente, muitas vezes apenas os defeitos. E não enxergam a gente não enxerga as qualidades que as pessoas têm. Por exemplo, uma pessoa que seja muito bem-humorada, que sabe lidar bem com as coisas. Ó. Olha que coisa interessante. Né? A pessoa que consegue ter uma vida com leveza, né? Que não fica doente com as coisas, não se preocupa excessivamente. Então é um grande aprendizado. Né? Uma pessoa que daqui a pouco é generosa, né? E geralmente o mundo ele enfatiza muito o que? A questão, né, da realização material, da realização profissional, que são valores importantes, a gente também não pode negar, né? Porque tem a ver com a questão do empenho, do trabalho, mas não são apenas esses valores que importam, né? A pessoa que daqui a pouco sabe perdoar, né? Que desenvolveu a justiça, né? A cordialidade, que desenvolveu a questão da empatia, né? São muitas características que muitas vezes estão em falta no mundo, mas que não é por isso que não deixam de ser extremamente valiosas. A própria questão, né, que a gente vê infelizmente no mundo, as guerras, os sofrimentos exacerbados, justamente porque por falta de ponderação, né, pela por querer ter um controle, né, de recursos materiais, um controle, a questão do poder. Então, tudo isso, né, a gente convivendo com pessoas que daqui a pouco não têm esse apego, tem uma vida calma, né, tranquila, que não é uma busca persistente, né, que está sempre buscando algo e não aproveita o momento, que pode ser tão prazeroso. Daí a pessoa sempre está no momento futuro, e não usufrui do que já tem, da família, dos próprios bens, enfim, como se o estar bem fosse algo que só vai ser alcançado no momento futuro. E na verdade, tu já pode ter esse bem-estar desde agora, aceitando o momento que se está do ponto de vista material, intelectual e moral, mas sabendo que a direção que se está indo é a correta. Porque a gente, né, enquanto ser humano, mas a gente tem pressa. Mas mais importante, né, do que chegar no lugar é saber se a gente está indo para o local correto.
E aí a gente também tem que saber, né, ter humildade, paciência e dar tempo ao tempo. Porque a espiritualidade nos comenta sobre isso, que a evolução ela é lenta, ela é gradativa, mas né, o substancial, o principal, é justamente a gente saber se pelo menos a gente está indo ao encontro, né, de desenvolver os valores que a gente julga ser importantes. E até um questionamento que a gente pode pensar, pelo tipo de encarnação que eu estou tendo, pelo tipo de dificuldades que estão vindo ao meu encontro, né? O que será que o que Deus está proporcionando, né? O que Deus está querendo fazer com que eu desenvolva, né? Porque se eu tenho, né, deficiência em química, né, a prova que vem para mim é de química, é isso que eu tenho que passar. Então, as experiências que estão chegando a mim nessa encarnação é para qual é a matéria espiritual que eu estou precisando melhorar, né? Então é um convite que é intrinsecamente relacionado com isso, que é o mundo espiritual ser mais importante e o mundo material sendo secundário e para o desenvolvimento de valores espirituais, que são os valores perenes. Então que a gente possa fazer esse raciocínio e essa reflexão, né? Para que, né? Para que estão vindo essas dificuldades, né? O que eu posso fazer para alcançar êxito, né? Então, já agradeço a todos, né, a todas, por estarem aqui. Se gostaram desse conteúdo, né, peço então gentilmente que deixem o seu curtir, isso ajuda bastante o canal. Compartilhem o conteúdo para pessoas que querem refletir sobre isso, né? Sobre. Parece que tem tantos problemas, tantas dificuldades, parece que com outras pessoas tudo é tão tranquilo. Bom, mas aí cada caso é um caso. Meu planejamento reencarnatório é o meu planejamento reencarnatório. Às vezes as outras pessoas que a gente imagina que está tudo tranquilo, né? Muitas vezes é algo que é só superficial. Às vezes as dificuldades podem ser, né, maiores ou, enfim, diferentes, porque cada situação é diferente. Então, né, fica essa sugestão de compartilhar o conteúdo, a inscrição no canal, ativar as notificações, porque daí toda vez que tiver um novo estudo, fica mais fácil da pessoa conseguir dar seguimento no seu estudo de espiritismo. Então, fazendo agora uma breve oração, né, que todos nós fiquemos em paz, harmonizados, e que Deus nos abençoe e que a espiritualidade amiga possa chegar a nós, nos dando sempre boas intuições e auxiliando no dia a dia, né, com as tarefas, com os êxitos e nos momentos de dificuldade também, que a gente possa conseguir superar também com bastante hombridade, que a gente consiga, enfim, sempre se pautar pelo exemplo do Cristo, pelas suas palavras. E que assim seja.